Bom dia, minha gente, tudo bem? Mais um café acadêmico, mais um sábado. E hoje vamos receber um convidado de honra. Vamos receber uma pessoa maravilhosa, um grande ser humano, um baita estudioso, um baita pesquisador. Que Bom dia, Charley. Como é que vai, rapaz? Bom dia a todo mundo, né, que já está chegando. Esse grande estudioso que veio lá da Colômbia, início dos anos 80, chegou aqui no Brasil e aqui ficou. E temos aprendido tanto com ele, tanto. Que bacana. Enquanto ele vai chegando aqui, eu vou falando para vocês o seguinte: a Ramalho Edições Acadêmicas tem desenvolvido este trabalho, esta iniciativa já há alguns meses. É um evento que nós fazemos presencialmente, né? E por razões óbvias temos feito em forma de live nos últimos meses. Olha, ele está chegando. Vamos lá. Deixa eu enviar aqui o meu convite a ele para que a gente já comece a nossa conversa. Professor, tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa. Vamos aprender muito nessa manhã. Bom dia, professor Fernando Torres Londonho. Que satisfação. Muito Tudo bom, bem? muito bem. Estou aqui fundamentalmente pela sua insistência. É verdade. Eu estou muito feliz e muito honrado, viu? Muito honrado. E olha, tá chegando bastante gente aqui que segue a editora, mas principalmente os seus seguidores, seus alunos, seus orientandos e, acima de tudo, seus amigos, pessoas que te admiram e que reconhecem os seus valores, não só como estudioso, como pesquisador, mas como pessoa. E eu sou uma delas. Eu aqui não estou só na condição de quem te convidou para te entrevistar, mas como um admirador, como um amigo, uma pessoa que tem aprendido muito contigo. Professor, só tenho a lhe agradecer. Tá? Eu estou falando aqui para o pessoal um pouquinho antes do senhor entrar, a respeito da editora, né? E queria deixar o convite para que aqueles que começaram a seguir a editora nos últimos dias, para poder assistirem a live com o senhor, que continuem seguindo, né? Vejam as outras entrevistas, as outras lives que nós realizamos nos sábados anteriores, possam seguir a Ramalho Edições Acadêmicas também no YouTube, no Facebook. Aliás, esta live estará disponível no YouTube e no Facebook daqui a algumas horas, né? Ao vivo é apenas aqui no Instagram. E lembrando que quem tiver interesse nos livros da editora poderá acessar ramalhoedições.com.br. O nosso site está em manutenção nesses dias, mas voltará ao ar nos próximos dias, nesta semana que vem. Então pode adquirir pelo WhatsApp 11 99313 6343. Hoje eu quero destacar o livro de um professor da PUC São Paulo, também do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciência da Religião, lançado há pouco tempo, fizemos uma live com ele. Professor Everton Maraldi. É o livro Princípios de Psicologia da Religião, e que já está chegando aí em quase todos os estados brasileiros. Então tem sido muito bom fazer essas parcerias e aprender com gente tão importante, tão estudiosa, tão intelectual. Professor, mais uma vez obrigado, obrigado mesmo por aceitar esse convite. E eu tenho uma pergunta de praxe aqui que eu costumo fazer para todos os convidados, professor, que é o seguinte: eu gostaria muito que o senhor falasse para a gente da sua trajetória acadêmica, intelectual, a sua vinda da Colômbia para cá no início dos anos 80, o que que significou isso na tua vida e como que essa história acabou se construindo ao longo do tempo até chegar nos dias de hoje. E só para deixar registrado, eu não sou patrocinado pela Três Corações, mas eu estou aqui tomando um café que tem o sabor Colômbia, em sua homenagem. Ah, bom, Sabor Colômbia. A Três Corações tem esses diversos sabores de café e esse daqui é maravilhoso, eu gosto muito dele e eu não podia fazer essa live com o senhor hoje sem tomar esse café colombiano. Então, muito obrigado, professor. Fala um pouquinho da sua história para que a gente possa te conhecer ainda um pouco mais. bom, então, primeiro, Jeff,
Muito obrigado pelo convite, pelo carinho, pelas palavras agora. E eu fico muito contente de poder colaborar com esse projeto teu, fora do Café Acadêmico, e da a tenacidade tua e da Aline também de levar este projeto na frente. Eu acho muito legal e fico muito contente de poder colaborar com ele. Olha, eu vim, eu vim ao Brasil pela CEILA, por um curso da CEILA, eh, Uhum. no ano 82, no ano 82, foi esse curso da CEILA. E então eu vim aí e a partir disso eu comecei a... Eu tinha terminado minha graduação e estava pensando, queria ir para outro país da América Latina estudar. Eu inicialmente estava pensando o México. E aí apareceu essa possibilidade. Eu já era vinculado a CEILA de vir aqui fazer o curso. Então foi a partir disso. Eu vim aqui, passei boa parte do ano 82 aqui. E Certo. depois eu segui trabalhando muito no projetos. A CEILA foi para mim uma escola de formação. E uma A escola... CEILA, que era a Comissão de Estudos de História da Igreja, né, na América Latina, né? Ela ainda existe. Eu há um tempo que não colaboro mais, mas ela ainda existe. E eu acho que Sim. foi um dos projetos intelectuais mais interessantes dos anos 70, 80 e 90 na América Latina, porque foi um projeto latino-americano mesmo. Havia Uhum. gente desde os latino-americanos dos Estados Unidos até a Argentina, praticamente em todos os países. E para mim foi uma grande escola de formação, de conhecimento da América Latina, das situações específicas. Viajei por vários países e principalmente conheci historiadores e participei em tudo o que era as discussões teóricas da construção desse projeto e tive contato com pessoas que foram meus professores nesse primeiro curso, pessoas assim como Henrique Dussel, e com o qual depois trabalhei um bom tempo, com o José Oscar Beuso, o queridíssimo José Oscar, que é uma pessoa incrível e com a qual eu aprendi muitíssimo, Eduardo Hornaer, Orlando Assi, se toda uma série de historiadores e também de outros latino-americanos, chileno Maximiliano Salinas, Malemati na Argentina. Então foi uma experiência muito rica. E que ao mesmo tempo no, em tudo que era nessas construções desses projetos latino-americanos dos anos 80, dos anos 90, onde estavam muito atravessados por toda a experiência centro-americana, toda a questão dos sandinistas, as lutas dos países da América Central contra as ditaduras e as guerras na América Central, Salvador, Guatemala. Então foi uma experiência assim, formadora extremamente importante. E depois, essa experiência eu canalizo mais para a minha vida acadêmica, e que transcurre entre a USP e entre os projetos específicos da PUC. E aí eu caminhei um tempo pela demografia histórica e pelos estudos da família. Esse também foi um momento muito importante. Foram meus primeiros trabalhos de pesquisa, meu doutorado. Então, participei num momento riquíssimo no Brasil, que era o início de muitas das grandes discussões nos anos 80, das novas possibilidades de estudo. Então, nesse momento se falava mais de feminismo, ainda não se falava de gênero, mas toda a discussão sobre as questões específicas da família, Uhum. da história da sexualidade, em todo esse tempo. Então, eu tive possibilidade de partilhar nesse momento e essas discussões também, e a virada da historiografia brasileira para uma história cultural. E Uhum. depois do meu doutorado e na minha carreira na PUC, eu me fui encaminhando à questão das relações entre índios e missionários e as histórias das missões. E aí, aos poucos, eu fui me centrando nos estudos da Amazônia, que é onde eu tenho feito minhas pesquisas, meus projetos de pesquisa dos últimos anos, que tem contado com o apoio do CNPq. Então, isso tem sido também algo muito importante. E os vínculos com as regiões do norte do Brasil.
assim, em termos de minha trajetória pessoal, eu aprendi muitíssimo com meus colegas historiadores do Pará, onde estive várias vezes e colaborando com eles, e onde tenho também vários ex-alunos, como outros colegas meus, e também com os professores do Amapá. Eu, nesse momento, sou professor convidado, Colaborador, né? colaborador no recém-criado mestrado do Amapá. Eu estive lá um ano passado, praticamente todos os anos vou, agora tenho uma tese daqui a pouco. Então, isso tem sido muito, muito rico, Que porque bom. mudar a visão do Brasil. O norte do Brasil é outro Brasil, são outras questões e algo muito, muito rico. E muito pulsante em termos de historiografia e em termos de projetos e de perguntas muito desafiadoras. Então, eu acho que esse é como mais ou menos o meu percurso, o que eu mais valorizo, e todo esse tempo no programa Ciência da Religião, com tudo Sim. o que supõe a interdisciplinaridade, a construção de interdisciplinaridade que atravessa a ciência da religião. E eu tenho o privilégio de estar num programa extremamente antenado e pioneiro em todas as questões que ele está construindo. Agora, por exemplo, eh, ele se está adaptando a todos os novos momentos, às novas tecnologias, ele está enxugando mais o curso. Então, a gente tem umas propostas aí, não estamos em véspera de processo seletivo, muito importante. Então, isso tem sido algo muito rico para mim, essa articulação permanente, estando com um grupo onde tem sociólogo, antropólogo, filósofo, teólogo, pessoas que trabalham com gênero, isso me tem enriquecido muito e também as pesquisas dos alunos que vêm dos lados mais diferentes. Então, isso também sido, é uma das questões que eu valorizo no meu percurso. Que bacana. Eu posso falar por experiência, né? Na minha experiência de mestrado na PUC São Paulo, que foi inclusive quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo e estudar em disciplinas que foram ministradas não só pelo senhor, mas por muitos desses grandes professores ali do programa de Ciência da Religião. E eu me recordo de uma frase do professor João Décio, que logo no comecinho da disciplina ele dizia o seguinte, que não é o historiador que escolhe o tema de pesquisa, mas é o tema de pesquisa que escolhe o pesquisador, né? Não só o historiador, mas o pesquisador de uma maneira geral. E ouvindo essa sua trajetória, essa sua experiência, esse seu caminho, professor, além de ser uma experiência muito inspiradora para todos nós que te conhecemos, a gente percebe muito disso, né? De que há esse entrelaçamento da pessoa com o tema. E aí eu queria entrar já na questão indígena, né? A gente tem nos levantamentos mais recentes, tanto da FUNAI quanto do IBGE, né, um número bastante triste, bastante preocupante do que diz respeito da questão indígena na nossa história, né? No início da chamada colonização, nós tínhamos cerca de 10 milhões, e hoje nós não chegamos a 1 milhão de índios no Brasil. A gente sabe que essa pergunta ela parece um pouco óbvia, né? Ela pode parecer um pouco óbvia, mas o senhor que tem estudado essa questão, antes de nós entrarmos nos detalhamentos, a que se deve essa redução tão absurda da população indígena no Brasil em particular? Isso sem pensar em termos de América Latina, mas no Brasil em particular, que tem sido seu objeto de estudo também ao longo desse tempo. Olha, tem uma questão que, felizmente, no Brasil se tem pesquisado muito pouco, e é o impacto epidêmico, né, que tem representado. Então, a gente está em um momento onde somos muito sensíveis para essas questões, mas o impacto epidêmico no Brasil, ele não, primeiro, ele não teve a visibilidade que chegou a ter no âmbito, por exemplo, mexicano, e que fez com que ele fosse registrado praticamente em todas as crônicas, fosse ilustrado, no caso específico do México.
Mas quando você principalmente lê a documentação missionária, que é o que eu tenho mais lido, desde o século XVI, os jesuítas sempre se lamentam que as populações estão reduzindo, e que as populações estão morrendo pelas pestilências, as pestes e pestilências, que era a expressão que se utilizava na época. E, e, e eles não percebiam que muitas vezes eram eles que estavam levando as pestilências. Então, há um impacto demográfico que começa no século XVI e que ele se vai mantendo à medida que a colonização e os contatos se vão intensificando. Esse contato epidêmico ele vai vindo em camadas. Então, ele vai percorrendo os diversos séculos. Hoje, há uma discussão muito grande no âmbito dos estudos arqueológicos da Amazônia, porque a primeira crônica, que foi a crônica do padre Carvajal, que era um dos sobreviventes de um grupo que se tinha perdido, se tinha perdido lá no meio das selvas do Piedemonte Amazônico e cai no rio Amazonas, são os que primeiros brancos que terminam percorrendo o rio Amazonas. E quando ele volta à Europa e escreve as memórias dessa viagem, uma das coisas que ele coloca é que permanente eles estavam vindo, lá na Várzea, estavam vindo índios, permanentemente. E que foram os que os salvaram, que eles sobreviveram. Porque eles, então, às vezes trocavam algumas coisas com eles, outras vezes desciam, atacavam e pegavam comida, mantimentos, para conseguir sobreviver. Quando, 100 anos depois, volta a haver outra viagem que percorre o Amazonas, o cronista, que é o padre Acunha, um jesuíta, ele vai dizendo que passavam dias e dias em que eles não veiam uma única população. Então, essas crônicas estão sendo hoje estudadas pelos demógrafos e estão apontando que provavelmente essas expedições e outras que se perderam na Amazônia, elas levaram e ocasionaram surtos epidêmicos que fizeram com que houvesse um despovoamento de algumas regiões da Amazônia, de algumas das regiões específicas da Amazônia, e que houve uma readequação das populações. Por esse impacto. Então, no Brasil não tem havido uma construção em termos demográfica do que significaram os impactos do Brasil. E a outra grande questão é que desde o início as relações foram sempre relações de aproveitamento. A gente tem um capítulo importantíssimo da história do Brasil, e é a presença da escravidão africana, perdão, da escravidão indígena, que se coloca durante até o século XVIII, praticamente só com o regimento de Pombal, nos anos 50, que se termina com o que eram chamados os resgates, que eram expedições específicas que se faziam para trazer populações indígenas que supostamente estavam sendo resgatadas, mas em um regime específico de escravidão. Então, isso significou, bom, nós estamos no estado de São Paulo, que é um estado bandeirante, quer dizer, um estado que se organizava para capturar populações, principalmente guaranis, que eram trazidas para cá e que eram trazidas para servir de mão de obra em toda a economia paulista do século XVI, XVII e início do século XVIII. Então, isso também teve um impacto enorme. O Darcy Ribeiro, nos anos 80, ele dizia que o Brasil, utilizando a imagem da moenda, dizia o Brasil tem sido uma moenda de pessoas. O Brasil tem pego e tem moído as pessoas. Assim como moiu as populações indígenas, ele também, assim como a moenda de cana, ele também moeu as vidas as pessoas. Africanos. Então, e aí você tem uma postura que foi sempre a postura de que os índios tinham que servir aos diversos projetos, ou ao projeto colonial, ou ao projeto do Brasil Império, ou ao projeto da República, ou aos projetos atuais específicos econômicos.
Então, nunca houve um reconhecimento da alteridade, e só na Constituição de 88 houve um reconhecimento real de que eles eram os habitantes originários, e como tais, eles tinham direitos. Porque Certo. os, as colônias que se estabelecem na América se estabelecem em cima de um princípio, e o princípio era que era absolutamente legítimo a chegada dos europeus aqui, e era legítimo o desconhecimento de qualquer tipo de direito que existisse aqui. E muito mais no caso do Brasil, onde se considerava que não havia estados e que as populações eram populações selvagens e que não havia nenhum tipo de questão a ser reconhecida. Então, essa atitude é uma atitude que percorre permanentemente a relação da sociedade brasileira com as populações indígenas. Então, pelo que eu estou entendendo da sua análise, professor, nós temos diversas razões. Tem esse fator bastante significativo que é o das pestes, das epidemias, das doenças, e a gente está vivendo um momento em que isso está atingindo de maneira muito direta também a população indígena atual. Tem também o fator violência, né, que não pode ser desconsiderado, a exploração, a escravidão da população indígena. E aí o senhor toca agora no final da sua resposta num ponto importante, né? E aí eu emendo a próxima pergunta. E eu acho que isso também tem bastante a ver com a sua especialidade no que diz respeito à questão da história das religiões e das religiosidades. Eu pensei aqui em duas, três questões, eu não vou fazer de uma vez só para não ficar complicado. Vamos lá. Primeira coisa, por que que na sociedade brasileira se continua mantendo essa ideia de que os índios estão lá, separados, na selva, distantes daquilo que se habituou chamar de povo civilizado, né? E que eles devem, de alguma maneira, se integrar à sociedade, a essa sociedade, entre aspas, civilizada. Por que que muitas pessoas, ou até mesmo instituições, acreditam que eles estão carentes de todas as outras coisas, inclusive, por exemplo, a fé, a questão da religião, e aí, em função disso, eles precisam ser ainda. Quando a gente olha lá para o começo da colonização, isso fica muito claro, mas ainda hoje, em pleno século XXI, de que eles precisam ser convertidos, precisam ser integrados, enfim, deixar de ser índios. Por quê? Que tem ainda muito forte essa mentalidade na nossa sociedade brasileira? Olha, eu acho que são muitíssimas, são muitas coisas que se alimentam umas às outras, certo? Acho que uma das coisas que se tem alimentado muito nos últimos, principalmente dos anos 70, 60 para cá, 70 para cá, é uma representação, principalmente no universo das cidades, de que todos os índios brasileiros seriam como as imagens que se consagram a partir dos anos 70 e 80 dos Yanomamis. Uhum. Então, que todas as populações indígenas estariam nessa situação de recém-contato e vivendo muitas delas em regiões isoladas. Há uns anos atrás, justo isso é mencionado por um desses convidados aqui anteriores, que foi o professor Funari. Há uns anos atrás foi feita uma pesquisa, acho que como em 6 ou 7 estados brasileiros, em diversas escolas, que pediam para que as crianças pintassem o que decía na palavra índio e que as crianças pintassem os índios. E a grande maioria, eles pintavam um menino com uma peninha. Então, que é toda uma construção que chegou às crianças e que chegou até as crianças até com as produções específicas da mídia. Houve durante uns anos uma campanha, não sei se você foi dessa geração, da Xuxa, vamos brincar de índio. E o que se fazia era uma dança
do que aparecia nos filmes norte-americanos do que seriam os indígenas dos Estados Unidos. Então é um discurso que vai atravessando gerações, atravessando. Que se vai atualizando e que é repetido muitas vezes pela mídia e cristalizado Uhum. essas imagens. E se esquece de questões como, por exemplo, São Paulo, isso foi feito há uns anos atrás, tem 20 mil indígenas morando na cidade de São Paulo. Nós temos na PUC um programa muito interessante de bolsistas indígenas que chama. Eh, ai, esqueci o nome do programa. Eh, bom, esse programa ele chega a acho que tem passado mais de 90 alunos por esse programa. São todos alunos indígenas que Oxe. vivem na cidade de São Paulo. Então, se acredita que chegaram que São Paulo chega a ter 20 mil. Opa, houve. Professor, professor, houve algum problema com o áudio que eu não estou ouvindo. Não sei se. Opa, ele entrou aqui. Vamos lá, agora eu vou conseguir chamá-lo. Faz parte, gente. O bom é que é assim, a gente lida bem com essas coisas. Olha ele chegando aí. Ô, professor, tudo bem? Tudo bom. O bom, sabe o que é que eu falava aqui? A gente lida bem com essas coisas, por quê? Porque isso só mostra pra gente que a tecnologia não é tão infalível assim como querem nos informar, colocar na nossa cabeça. Não, é o ser humano acima de tudo. E eu acho um barato essas coisas. Mas vamos lá, vamos continuar. Saiu o seu áudio em algum momento e o senhor Então, falava exatamente daquelas questões. aqui alguém me lembrou do projeto Pindorama que estava falando. Projeto Pindorama, e Pindorama. que já tem vários matriculados, o senhor disse, né? Sim, há um tempo atrás ele quase vai fazer 20 anos e já passaram mais de 90 alunos indígenas pelo projeto. Eu fui professor Certo. de dois deles, do Cora e do Jarvis. Então, então essa é uma das questões que se mantém muito nesse imaginário de que Uhum. populações indígenas seguem lá no universo específico da selva e que, ao mesmo tempo, elas a relação que a sociedade estabelece com elas é que elas têm que se inserir na sociedade. Elas têm que deixar de ser índios. Que esse é o projeto que começa com a catequese, no século Uhum. XVI, com os jesuítas. E, fundamentalmente, eles vão a ser incorporados, grande parte deles como escravos, ou incorporados em regimes particulares, por exemplo, no caso das missões, e inseridos dentro da estrutura específica dos estados. E depois, no século XIX, que se discutiu muito a questão de eles deveriam incorporar-se ao Estado Nacional, também através da catequese, e no século XX, principalmente com o projeto do Serviço de Proteção dos Índios, a partir de 1911. Então, e que foi também consagrado na Constituição de 34. Os indígenas deveriam incorporar-se à sociedade nacional. Então, é uma negação da alteridade e uma negação dos projetos próprios deles, Sim. ações próprias delas, e da forma como eles lidam com a sociedade global, como eles lidam com a tecnologia e como eles construem seus projetos próprios. Então, acho que aí é onde está uma dificuldade muito grande da forma das políticas indigenistas que foram nessa linha de inclusão dos índios na população brasileira até a Constituição de 88. É na Constituição de 88 que ela reconhece a autonomia dela e cria as bases para poder garantir essa autonomia. Em um movimento que contou, e isso é consagrado na Constituição
88, porque houve um expressivo movimento que se fez presente desde as bases até o Congresso Nacional, se articulando para colocar esses pontos na pauta de discussão dos constituintes para a Constituição de 88. Então, e que cria um novo patamar. A gente está em um momento de que vai acontecer com esse patamar que foi consagrado na Constituição de 88. Então, acho que são muitíssimas coisas. E aí vem uma última questão que tem que ver com nós, historiadores. E é o caso de que no século XIX chegou a haver uma expressiva polêmica no âmbito dos jornais com nesse momento, o maior historiador brasileiro, que era o professor Varnhagen, e que chega a dizer em uns artigos e na prática específica do Instituto Histórico-Geográfico que as populações indígenas não têm história, que elas só têm etnografia. E isso foi, de alguma forma, incorporado pela historiografia brasileira. Então, há um enorme silêncio dos grandes historiadores brasileiros que só mencionam as populações indígenas episodicamente, só até os anos 90 do século XX é que a gente tem uma visão expressiva e que tem crescido muito nos últimos anos, de mostrar a história destas populações da história do Brasil. Então, isso também houve uma responsabilidade. Então, a questão de indígena era questão de antropólogo, não era uma questão ou de linguista, não era uma questão que tivesse que ver com os historiadores e com a necessidade de conhecimento de história indígena. Isso muda com a Lei 11.645, em 2008, que estabeleceu em princípio obrigatório, depois ela se transformou para facultativo, mas o ensino de história indígena nas escolas. Perfeito. Como parte de todo esse movimento. E que acaba, na prática, interferindo positivamente em relação a todo esse discurso que foi construído ao longo do tempo, né, no imaginário popular, em relação àquilo que é a população indígena, né? E conhecer a sua identidade, as suas particularidades, a sua diversidade, né? Eu me lembro que uma vez eu fui convidado para participar de um programa de uma rede de televisão protestante, evangélica, exatamente sobre essa questão desse discurso salvacionista para tentar atingir a população indígena. E eles fizeram perguntas do tipo, para converter os índios é necessário convidá-los a se tornarem como são os brancos, os cristãos brancos ou os brancos cristãos, ou é preciso usar algum tipo de estratégia, de algum artifício para que eles possam se sentir atraídos? Aí eu me lembro que eu respondi nem uma coisa nem outra, porque nós não precisamos converter os índios. E aí era um programa gravado, eles pararam o programa na hora. Eles pararam o programa na hora, nós não podemos falar isso aqui. Como não? É a minha opinião. Por que converter os índios? Porque significa querer transformar toda a sua história, a sua identidade, como se ela não tivesse importância. E aí eu acho que a gente entra também num outro ponto muito bacana da tua formação e da tua trajetória de pesquisa, professor, sobretudo dentro ali do programa de estudos pós-graduados em ciência da religião, da PUC São Paulo, que é a disciplina História das Religiões. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Tem a ver, inclusive, com a questão anterior. Primeiro, os povos indígenas, a gente pode dizer que os povos indígenas têm religião? E aí eu estou pensando na questão mesmo conceitual, epistemológica, do que se entende de religião, tá? E assim, será que nessa coisa o senhor fala das missões, dos jesuítas, da história, mas pensando nos dias de hoje, acho que há também uma interferência muito intensa nesse sentido, dessa coisa de converter a população indígena, por parte das missões evangélicas, não há? Sobretudo das igrejas pentecostais, neopentecostais. Eu acho que são duas perguntas diferentes aí, mas aí o senhor pode, da maneira como o senhor preferir, respondê-las.
Bom, então a primeira questão, bem afirmativa. As populações indígenas sempre tiveram religiões e muitas religiões. Quer dizer, sempre tiveram formas de explicar seu mundo e de dar sentido ao seu mundo. Tem uma expressão do professor Gambini, no livro que ele fez de reflexão sobre o que foi o encontro dos jesuítas com as populações indígenas, e que a mim sempre me marcou muito. A frase, ele disse, olha, quando os europeus chegam aqui, para cá, as grandes equações, as grandes questões de sentido da vida estavam equacionadas. Se cada população tem construído na sua cosmovisão resposta para o sentido de sua vida e para a condução fundamental de sua vida. A questão está que as religiões, principalmente as religiões com um forte componente institucional e de afirmação, elas têm um regime de verdade, muitas delas sustentado de que elas são a religião verdadeira. Que cada religião das grandes religiões, ela se coloca como a religião verdadeira. E na tradição cristã, o Isso é cristianismo, muito forte. o catolicismo, até o Concílio Vaticano II, e há documentos aí diferentes do Vaticano II, mas até o Vaticano II, o catolicismo se considerava a Igreja Católica o único lugar de salvação. Isso desde o período medieval tinha sido reiterado permanentemente pelos papas e pelos concílios. Então essa convicção enorme desse que eu estou chamando o regime de verdade das religiões. Elas se colocam e elas acreditam que por ser as religiões verdadeiras e por elas estar no caminho da verdade, elas têm obrigação conquistar o mundo, né? De impor-se sobre os outros. E aí vem sempre essa pergunta, se tem colocado em muitos momentos, bom, como se faz para impor uma religião? Essa foi uma pergunta que se discutiu aqui muito no século XVI, e nós, no âmbito da América Hispânica, essa discussão não chegou ao Brasil, mas no âmbito da América Hispânica, o Las Casas chegou a dizer claramente, olha, se as populações há que seguir o método apostólico, que é o método do exemplo, e deixar que o Espírito obre através do exemplo. Mas se as pessoas não se querem converter, não se pode forçar a elas. E isso foi colocado por Las Casas muito claramente. Um tempo depois, essa discussão foi fechada por alguém que se transforma aquele que faz a síntese da discussão da cristianização no século XVI, que vai ser o Padre Acosta, e que teve uma influência através dos jesuítas mundial. O Padre Acosta vai dizer, olha, mesmo aqueles que não se querem converter têm que ser obrigados, porque a salvação está por cima de tudo. Então, esse elemento, ele é fundante na trajetória não unicamente do cristianismo, mas também de outras religiões. Aí vem outro problema, que já também o problema conceitual. É a forma como se construi entre o século XVIII e o século XIX o conceito de religião. Uhum. Construi em cima do paradigma da tradição judaica cristã. Então, religiões são as que são como a tradição judaica, em cima de textos, em cima da escrita, em cima de magistério, em cima de livros sagrados. Isso é religião, em cima de instituições. Então, o outro não é. Durante muito tempo, nos manuais de história das religiões, havia na parte final um capítulo, isso já hoje em dia não é tanto, mas na parte final um capítulo que era o capítulo xamanismo. E aí, nesse capítulo xamanismo, se colocavam o resto das religiões da Ásia, da África e principalmente as religiões da América. Então, o conceito de religião e a forma e a aplicação do conceito de religião
eh, ele impide um diálogo de reconhecimento do outro e de reconhecimento da verdade do outro. E sim, nós seguimos tendo. A Igreja Católica deu uma mudada muito grande depois do Concílio de Medellín, à medida que foram passando para uma das conferências episcopais, uma mudada muito grande em seu entendimento do que deveria ser a evangelização com as populações indígenas. Mas outras igrejas não têm tido essa posição e seguem acreditando que é absolutamente válido e que é urgente, principalmente os missionários, e hoje em dia existem missionários indígenas. Hoje em dia, missionários indígenas, você encontra vídeos no YouTube de missionários indígenas e de jovens missionários que estão indo e que acreditam de fato que vão levar a salvação a estas pessoas e que elas precisam dessa salvação e que aquilo é urgente. Então, essa visão de um reconhecimento de que nas populações indígenas há uma carência, há uma falta. E essa tem sido o lugar do qual, desde o século XVI, temos olhado para as populações indígenas, criando diversas categorias e criando diversos discursos, mas sempre em cima de que elas estão precisando de coisas que nós temos e que nós temos a possibilidade de indicar essas verdades para elas. Então, não tem havido, de fato, um diálogo e uma interlocução como tal. Então, eu diria isso aí nas duas perguntas misturadas. É, eu vou me vem à mente agora uma situação que, apesar dessas missões, dessas ações, hoje em dia, de igrejas diversas, no sentido de levar a população indígena a esse discurso salvacionista, de conversão, etc., ao cristianismo, né? Isso tem muito a ver com esse conceito que o senhor disse, né, de que a religião é aquilo que a tradição judaico-cristã definiu como religião, né? E dentro da ciência da religião a gente sabe que há uma discussão muito ampla nesse sentido, né? Até mesmo sobre se pensar se o conceito de religião poderia ser usado para falar a respeito daquilo que a população indígena tem em seus ritos, em suas crenças, etc. Mas assim, apesar disso, apesar dessas missões aí, evangelizações, etc., a gente também tem, entre algumas vertentes cristãs, algumas figuras importantes de, digamos assim, defesa da população indígena na história, né? E recentemente nós perdemos, né, uma pessoa muito importante na história recente da religião no Brasil, em particular da Igreja Católica, que é o Dom Pedro Casaldáliga, que foi uma figura que agiu sempre em defesa da causa indígena, da população indígena. E o contraponto aí, o senhor falou, né, que até Concílio Vaticano II, aquela afirmação de que não há salvação fora da igreja. Eu acho que se a gente não for muito longe, final do século XX, início do XXI, antes de se tornar Papa Bento XVI, o então cardeal Joseph Ratzinger teria feito alguma afirmação nesse sentido. E é curioso que em algum momento eles se encontram, né? Eles se encontram no sentido de a instituição questionar exatamente a postura e as ações do Dom Pedro Casaldáliga ali no centro-oeste do nosso país, né? O senhor teria alguma coisa a comentar a respeito dessas exceções, ou seja, dessas figuras que dentro da igreja, dessas iniciativas, tem uma preocupação que vai muito além do discurso salvacionista, evangelizador, conversionista, se é que a gente pode dizer assim, mas de defesa da população indígena e da sua identidade, da sua preservação, e claro, em resistência às muitas ações violentas que tem havido e continuam havendo contra eles? Olha, eu, como já vamos terminar, vendo aqui o relógio, então. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor, rapidinho.
como nós tivemos que começar uma nova live, essa daqui dura 1 hora, vai até 11h30. Se o senhor quiser, a gente Ah, pode ir embora. então, você é o que manda, eu que estava olhando aí o relógio. Mas então a primeira questão, é, houve uma virada, foi uma virada aos poucos, foi todo um processo desde os anos 68, de alguns poucos bispos que atuavam em regiões missionárias, que em um diálogo, às vezes até tenso, com os antropólogos, em uma série de reuniões que Uhum, começaram a ser entre 1968 e 1972, eles vão percebendo que eles podiam estar bem intencionados, mas que eles estavam aniquilando culturalmente as populações indígenas. E uhum, esse é um processo dolorido para muitos, para muitos bispos. Nesse momento, era um grupo pequeno de bispos. Essas diversas iniciativas, no caso específico do Brasil, levaram à criação do CIMI, do Conselho Indígena Missionário, que particularmente é uma instituição da igreja que começa dentro de um paradigma tradicional missionário, mas que uns poucos anos depois ela percebe que ela tem que se colocar a favor das populações. Aí, nesse âmbito, entra Dom Pedro Casaldáliga, mas junto também com muitos outros bispos e muitíssimos missionários, agentes de pastoral, e que cumpriram, principalmente no período militar, um papel importantíssimo de denúncia de muitas das agressões que as comunidades indígenas estavam vivendo. Através do CIMI e através, por exemplo, do jornal Porantim do CIMI, que é um jornal que existe no dia de hoje. Nós temos o privilégio da PUC de ter os originais dela lá na CEDIC, mas ele está também na internet e qualquer um pode pesquisar. E foi um empreendimento fantástico, porque havia população. O CIMI estava mais ou menos presente e articulado, e sempre em esforços de generosidade muito grande, desde o norte do Brasil até o sul. Ele conseguia ter uma presença e conseguia, através do jornal e através das articulações e das redes, um, e teve uma visibilidade acontecendo nas regiões distantes, e ao mesmo tempo ele cumpriu um papel importantíssimo na construção de aquilo que foi fundamental depois na Constituição, que era a questão dos povos indígenas no Brasil. E que foi ao pouco foi surgindo entre os próprios povos indígenas, que tinha uma certa resistência à categoria índio, porque era uma categoria que os colocava em uma condição de desigualdade, aceitar de que essa categoria podia conceder a eles direitos consagrados na Constituição. Eles foram construindo depois outra categoria muito interessante, que é a categoria parente, decir, eles se chamam, as populações indígenas, quando se referem a outros povos, eles se chamam de parentes. O CIMI cumpriu, e nesse sentido, a todos estes bispos, e aí estava o Casaldaglia, cumpriram um papel fundamental, mas também em outras igrejas. Há outras igrejas onde também houve esforços muito grandes de mudar. professor, tivemos novamente o mesmo problema do áudio. Gente, vamos voltando aqui, né? Hoje tá diferente, né, a dinâmica da coisa aqui, né? Mas a gente vai fazer essa terceira parte, vamos dizer assim, né? Para que a gente possa, inclusive, liberar o professor Fernando. Mas eu quero mais uma vez agradecer a todas e todos que estão acompanhando e vamos continuar a nossa conversa. Só esperar ele aparecer aqui. Bacana. Então faça a sua pergunta, coloque sua pergunta aqui que a gente vai. Professor, hoje eu tenho a impressão de que de meia e meia hora a gente vai ter essa alternância. Mas olha só, deixa eu falar, vamos fazer um fechamento. Eu gostaria que o senhor encerrasse, claro, o raciocínio do que o senhor estava falando a respeito dessas exceções, dessas figuras como Dom Pedro Casaldáliga,
Mas eu também aproveitei para colocar aqui para as pessoas, se elas quiserem fazer alguma pergunta, né, alguma coisa que eventualmente eu não perguntei, ou o senhor mesmo acabou não mencionando, mas que eles queiram ouvir o senhor falando a respeito, para ficarem à vontade, colocar aqui a pergunta, tá bom? A palavra é tua, professor, pode continuar. Não, eu estava. Então, isso que eu te falava, decir, eu acho que houve. Eu não diria que a Saldáliga foi uma exceção. Eu acho que seria injusto dizer, há um número expressivo de bispos que Sim. participaram, de laicos. Você tem esta irmã que foi assassinada no norte, que ela pertencia ao CIMI. O papel do CIMI foi, como eu mostrei agora, foi central para a constituição de um movimento indígena no Brasil e para articulações indígenas. Não havia nenhum grupo que pudesse ter a, a capilaridade que as dioceses, que a estrutura da CNBB, que as linhas da CNBB permitia ao CIMI. E isso Uhum. é algo fantástico. Quando você pega o Porantim, você tem, mesmo nos Porantins mais simples, você tem do lado a lado uma notícia de um povo no Amapá e do lado uma notícia dos caigangues do Rio Grande do Sul. Verdade. Recentes de situações que tinham acontecido na semana passada e que se Uhum. mandaram nessa época através de telefone, telegrama, com um esforço enorme, com toda uma rede de paróquias e de agentes de pastoral que colaboravam nisso. E volto a dizer, igrejas como os metodistas, como os luteranos no Rio Grande do Sul, várias igrejas também foram seguindo muitas vezes esse caminho. Mas tem outras igrejas para as quais isso ainda é muito difícil. Para qual esse paradigma. Acho que é algum problema. Igreja, certo? Perfeito. Professor, não vamos fugir da raia, né? Vamos pensar na atualidade, a gente está vivendo um momento bastante complexo no nosso país, né? O senhor é colombiano, mas o senhor também é brasileiro, né? Já está aqui desde o início dos anos 80. Então, como um cidadão do Brasil, embora nascido na Colômbia, como que o senhor avalia esses impasses atuais, pensando especificamente em termos de população indígena, mas também da interferência direta do poder público, do Estado, em um certo conluio, para usar uma palavra leve, com alguns poderes econômicos, com alguns setores do poder econômico, e a maneira como a população indígena é diretamente atingida por isso. Como que o senhor avalia essa situação? Dá para a gente ter alguma esperança de que isso vai passar e a gente vai voltar a ter uma outra, um outro momento de tranquilidade para que a população indígena possa viver em paz com a sua identidade, com a sua cultura? Enfim, não só aqui como intelectual, como estudioso, mas como cidadão, como que o senhor avalia, como que o senhor vê todo esse cenário? Olha, eu acho que, bom, você já deu parte da resposta. Ah. Então, você está pontuando toda a situação específica. Eu acredito que, primeiro, há que fazer um esforço enorme da defesa desses capítulos sobre as populações indígenas na Constituição. E há que defender as terras indígenas que já foram Uhum. estabelecidas e demarcadas. Elas têm que ser defendidas e a Constituição tem que ser respeitada. E aí vai haver um embate muito grande, porque se quer que seja o Congresso que muitas vezes reveja ou determine a questão particular da demarcação. E aí, no âmbito do Congresso, as questões vão ser muito complexas. Então, acho que
aí há uma luta muito grande que é manter o que foi aceitado na Constituição e defender e dar tudo que são os debates do âmbito jurídico específico da interpretação da Constituição. Depois, a outra coisa que eu acho que é extremamente importante, do 88 para cá, as populações indígenas cresceram muito. Uhum. Você tem, principalmente no âmbito das lideranças, no âmbito de uma figura que nos anos 70 e mesmo nos anos 80 era improvável, e que hoje em dia você tem, que é a figura do intelectual indígena. Do intelectual indígena, do escritor, do poeta, Acadêmico. tem uma série de indígenas acadêmicos que têm doutorados e que estão aí produzindo opinião pública, que estão aí produzindo conhecimento. E depois um número enorme de professores indígenas que fizeram licenciaturas indígenas ou fizeram outras licenciaturas. Então, você tem quadros profissionais de muita atividade, de formações muito variadas e com muitas competências em muitos estados do país. Então, eu acho que isso dá. Depois você tem organizações indígenas, tanto organizações regionais como organizações nacionais, várias organizações nacionais nas quais se fazem presente e se coordinam muitíssimas das ações. E você tem um projeto muito claro, que é o projeto de dizer, olha, nós somos cidadãos brasileiros e nós queremos também que nos reconheçam nossas particularidades, nossas diferenças, nosso direito a nossos projetos, nossa agenda própria de afirmação cultural e também o que nós conseguimos na Constituição. Então, acho que esse momento é muito importante. E haveria uma terceira questão, que eu acho que já passa pelo âmbito nosso, pelo âmbito dos professores. Eu insisto muito a meus alunos que levam essa marca, de que há que mudar essa visão particular e de que a questão indígena coloca uma questão fundamental, que é a questão da diferença. Nós temos que aprender a lidar com a diferença, aprender com a diferença e a crescer com a diferença. Eu acho que essa é uma das grandes tarefas que nos deixou o século XX e que a gente está elaborando no âmbito de uma agenda de construção de uma agenda estratégica para uma sociedade melhor no século XXI. Poxa, isso é muito bom porque dá bastante esperança ouvir isso, professor. E semear esperança também, né, entre as pessoas que têm visto tudo isso acontecendo e às vezes cria um certo desânimo, e quando a gente fala dessa questão, a gente pensa, o senhor mencionou muito bem a questão das terras, né, e tantas outras que estão diretamente envolvidas com a população indígena de modo particular. Olha só, já começaram a aparecer algumas perguntas, professor. Vamos lá? Charley, grande abraço para o Charley, grande amigo, seu orientando, nosso amigo lá na PUC, e ele está perguntando o seguinte, né, nós comentamos aqui, o senhor respondeu com muita maestria essa questão da formação intelectual indígena recentemente. O Charley pergunta, como que tem sido isso, né, essa questão da formação do intelectual indígena no campo da história, especificamente? Charley, mais uma vez, obrigado. Charley, obrigado. Tá? Eu acho que há muitos esforços. Ah, não acredito. De novo. O áudio saiu outra vez, professor. É muito conhecimento, professor, que está pesado demais para a internet. E aí ela não está suportando. Entendeu? Mas olha só, a gente já descobriu aqui uma tática. Eu não preciso encerrar a live mais para voltar em outra.
Basta o senhor sair da sala e entrar novamente ou fazer o convite que dá tudo certo, a gente continua na mesma. Mas como eu saio da sala? No, quando fizemos o teste, não tínhamos falado disso, porque o que eu faço é tocar no X e não. E aí ficou preso aí. Perfeito, mas vamos lá, o senhor estava respondendo a pergunta do Charley, na história, lá no campo da história, como que está essa questão da formação do intelectual indígena? Olha, eu acho que há uma coisa muito, que a gente às vezes não sente, mas que há muitíssimos projetos regionais e em várias universidades. Você tem cursos de referência na formação e você tem indígenas. Nas universidades do Rio Grande do Sul, por exemplo, no Mato Grosso, na Universidade de Grande Dourados, você tem uma série de projetos. Depois, no Pará, você também tem projetos expressivos. São projetos que eu conheço. Estou falando de situações particulares onde estão sendo formadas estas pessoas, tanto professores e aí professores de história, como também pesquisadores. Em muitíssimos eventos, o outro dia eu conheci, por exemplo, na área literária, Roraima, um professor indígena de Roraima. Nós temos já uma série de ex-alunos que têm passado por programa da PUC, que são hoje em dia doutores e estão trabalhando em diversas universidades públicas, como no caso do professor Cassé, na Universidade Estadual, numa das universidades estaduais da. Então, permanentemente você está encontrando estas pessoas que se estão formando nesses projetos e nesses âmbitos. E que cada vez se fazem presentes. Uma das coisas riquíssimas é todo o aparecimento de jovens que estão atuando como diretores de cinema, que estão produzindo vídeos, que estão produzindo filmes, tanto homens como mulheres. Então, acho que é tudo uma realidade aí nova no âmbito do aparecimento dessas figuras intelectuais indígenas. Perfeito. Professor, eu não sei, talvez seja o sinal, porque a gente não está mais tendo problema de ficar mudo, mas está tendo alguma falha nas suas palavras em alguns momentos. Não sei se é o lugar onde o senhor está, se é o sinal, mas enfim. Eu queria deixar aqui uma pergunta que, de alguma maneira, ela vai contemplar muito do que os colegas aqui comentaram. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todo mundo. Mas é uma pergunta para a gente fechar mesmo a nossa conversa. Quero mais uma vez agradecer ao senhor por generosamente ter aceitado estar aqui nessa manhã com a gente. E eu acho que é uma pergunta também que vai ao encontro de todas e todos nós que aqui estamos, historiadoras e historiadores, que nos inspiramos em pessoas como o senhor, que é o seguinte: é, o que ensinar, lecionar, pesquisar história lhe ensinou ao longo desses anos de docência e de vida intelectual? O que o senhor diria a essa altura de mais importante, de o que fica, né, da sua experiência como professor e como historiador, para nós que estamos, muitos de nós que estamos começando essa carreira, e que temos, como já disse, no senhor uma inspiração para que a gente possa continuar. Olha, fundamentalmente que as situações do presente elas foram produzidas em uma historicidade. Então, que as coisas não chegaram a hoje, dizer, e chegaram hoje sempre porque houve autores, porque houve interesses, porque houve projetos, porque houve conflitos, porque houve confrontos. Uhum. Então, eu acho que é a grande questão que você aprende como historiador. É, o âmbito específico da mudança. Também o âmbito da permanência. E aí vem grandes discussões dos anos 70 dos historiadores, que é o que nos define tanto de como a gente
examina a percepção e a noção específica do tempo e o sentido que nós vamos dando ao nosso tempo. Então, acho que é a grande questão. No âmbito, por exemplo, das religiões, a gente entende, decir, as religiões foram, elas se foram formando, elas foram se revisitando permanentemente, os textos foram reescritos, os textos foram reinterpretados, foram reaplicados, foram traduzidos, se passou de um âmbito oral para o âmbito da escrita. A escrita também se foi transformando aos poucos, certo? Então, quando você tem um texto evangélico, você tem que ter esse texto evangélico, ele foi produzido, há camadas e camadas nesse texto, de o que seriam os versículos que podiam ser de criação de um texto, até o texto que um irmão está lendo na sua Bíblia. Eu acho que esse elemento é um elemento que da história das religiões e da história a gente tem que trazer e tem que mostrar que ele é fundamental para a compreensão que nós estamos vivendo. Eu acho que para mim é o grande aprendizado. O mesmo na história da igreja, nas instituições, nas historiografias, em tudo isto você vê como elas foram produzidas em situações particulares, por sujeitos específicos, no meio de embates, e que houve discursos e que houve interesses que ganharam e houve discursos e interesses que perderam, e que ficaram silenciados, e que há silenciamentos, e que os projetos de futuro supõem muitas vezes acabar com esses silenciamentos. É o caso específico das populações indígenas, de todos os silêncios que temos elas em relação à sua história. E trabalhar com a documentação, né, professor? A documentação é o acontecimento, né, em sua pluralidade, em sua diversidade, né? Olha, ficaram algumas perguntas aqui, se o senhor quiser, agora que apareceram para mim. Leonardo, a questão missionária no Brasil é a maior na América Latina? Não saberia não saberia dizer se eu acho que há muitos projetos missionários em outros países da América Latina, pelo que eu sei. Há outros projetos missionários expressivos. A questão é que o tamanho do Brasil é muito grande, certo? É, Mas você tem outros projetos expressivos também em outros países. tem outro amigo querido aqui que eu não estou conseguindo identificar, porque o nome dele aqui no Instagram tá Isdel. Ele tinha deixado alguns comentários, se puder assinar depois para a gente ver, mas ele fala o seguinte, ó. No atual cenário de pandemia e com a gestão desastrosa do atual governo, é possível que os indígenas desapareçam por completo? Acho que o senhor meio que respondeu já há pouco, né, essa questão, né? Mas se o senhor quiser complementar. Olha, aqui Eita, eu eu alcancei a acho que ver essa. que Oi? as populações indígenas são eternas. Eh, eu, É o eu, Santiago. eh, eu o Ayrton Krenak tem um vídeo no qual ele, olhando para a câmera, ele disse, olha, cara pálida, nós levamos 500 anos aqui. Inclusive o Eu próprio lembro que eu Santiago cheguei o citou em algum momento, ele o citou, o Krenak. eu cheguei ao Brasil em um momento em que, acho que era o ano 84, 85, que teve muito impacto. Um texto que circulou nos jornais que dizia que as populações indígenas iam acabar. Acho que era um momento em que havia 200.000, 300.000 pessoas que apareciam no censo. E você tem hoje em dia, chegando a 900, talvez tenha passado. Então, elas não desapareceram e elas estão muito mais fortes e elas estão Verdade. com projetos específicos de futuro. E você tem isso, olha, da Alasca, do Canadá à Patagônia. Em todos os países do continente onde há população indígena,
essa população indígena está se está colocando e se está colocando com uma agenda específica, está lutando pelos reconhecimentos que tem conseguido no marco jurídico legal, e está mostrando sua importância. Hoje em dia são muitas essas populações indígenas nos estão chamando a atenção ao que nós estamos fazendo com o planeta. Uhum. Elas têm uma elaboração própria do que é a relação, que é a compreensão de que nós somos parte dessa natureza e que nessa natureza também há consciência. Então, nós temos muito a aprender com elas. A gente tem que sair É, desse. é a população indígena por tantos séculos chamada de selvagem, convidando o homem que se disse civilizado a enxergar uma realidade que ele não enxerga, né? E uma delas tem a ver diretamente com essa questão da natureza, né? E Jefferson, olha, é bem interessante se o Daniel Greco Pacheco, que vive no México, está nos assistindo. Eu aprendi muito isso com ele, que estuda os maias. Os missionários perceberam que havia um sistema complexo de entendimento do mundo e de explicação do mundo, tanto no calendário como no sistema escrito. O Frei Diego de Landa, que foi um missionário franciscano, depois chegou a ser bispo, ele percebeu isso, mas ele tinha um medo do que isso podia significar, e ele foi a preservação desse mundo podia significar como ameaça para a religião verdadeira, que era o cristianismo, porque se entendia que esse mundo era diabólico. E ele chegou a promover uma queima dos livros onde estavam consignados esses conhecimentos. Mas ele sentiu uma atração tão grande que ele não aguentou a tentação. E ele anotou elementos do calendário antes de queimar os textos. Então, houve a percepção de que aqui havia um conhecimento e um entendimento do mundo. Uhum. Mas havia uma convicção tão profunda que o cristianismo era a religião verdadeira e que ele representava a civilização cristã, que a civilização era a civilização cristã e era o que eles estavam trazendo, que não se quis ouvir e entender o que estava sendo colocado e a compreensão específica desse mundo. Mas se percebeu que Perfeito. aquilo era complexo e que era importante. Tem um cronista que disse, narrando, disse quando foram a queimar o livro, disse, e eles lamentaram muito. Os indígenas ficavam perplexos ao ver os missionários queimando os livros. Impressionante, né? Impressionante. Deveria ser o contrário. Professor, olha, só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Ficaram até algumas outras perguntas aqui, mas o nosso tempo agora já está estourando nessa terceira parte que a gente fez. E depois de editada, a gente vai disponibilizar, mas quero agradecer aqui ao Santiago, ao Charley, ao Vitor, enfim, a todo esse pessoal bacana e que nos acompanhou até agora. Depois essa live estará editada, né, direitinho. Vamos juntar todas essas partes e disponibilizar no canal do YouTube da editora e no Facebook, tá, da Ramalho Edições Acadêmicas. Lembrando que o Café Acadêmico é um evento presencial, mensal, e assim que passar a pandemia a gente vai voltar a realizar na capital paulista. E já fico aqui o convite para que o senhor seja o nosso palestrante logo no primeiro Café Acadêmico. Tá bom? Professor, muito obrigado. Muito, muito obrigado, viu? Um grande abraço. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima.